Graças a Deus pela misericórdia do Senhor que nos reúne mais uma vez aqui nessa quinta-feira. Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo de número 5, para que nós possamos expor os versículos 21 e 22 nessa noite, dando continuidade às nossas exposições do Sermão do Monte. Essa é a nossa 17ª exposição. Vamos ler o que Mateus nos escreve aqui? Diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Palavra do Senhor. Nós, na semana passada, entramos, na verdade, já desde 2 semanas atrás, nós temos abordado alguns conceitos práticos dentro daquilo que Jesus vai trabalhar agora pós-bem-aventuranças. Jesus trabalha os conceitos de sal e luz, nos colocando dentro desse fundamento de sermos a diferença nos ambientes onde nós estamos. E em seguida, Jesus ele vem trazer uma abordagem sobre a conexão do Antigo com o Novo Testamento. E principalmente, Jesus vem mostrar que era ele, o responsável direto por cumprir aquilo que os profetas haviam dito no Antigo Testamento. Então Jesus ele vem mostrar ali que ele é talvez a hermenêutica em pessoa, porque ele vem interpretar da forma mais correta possível aquilo que até então estava sendo interpretado de forma a agradar mais os escribas e os fariseus, que usavam a lei como subterfúgio para suas práticas que não eram nada devocionais. Jesus ele vem então mostrar que ele de fato vem cumprir, e Mateus usa essa palavra, cumprir, no original, que significa encher por completo. Jesus ele vem encher por completo todo o sacrifício, ele vem fazer o último sacrifício, para que nós não precisássemos mais fazer aquilo que os escribas e fariseus exigiam do povo, dentro dos seus sacrifícios. Jesus ele vem mostrar a infalibilidade da palavra. Jesus ele vem mostrar que a palavra ela vai se cumprir e ela vai penalizar aqueles os quais fugirem daquilo que o Antigo Testamento já tinha dito. E por último, Jesus ele vai novamente abordar o reino dos céus, que foi o que ele mais tinha falado ali nas bem-aventuranças. Ele termina falando novamente de reino dos céus dentro desse contexto de cumprir a lei, principalmente porque ele há de resumir a lei no amor, no fundamento principal que é o amor. E o amor é o nosso passaporte para o reino dos céus. O reino de Jesus é implantado aqui na terra, e o reino no qual nós viveremos junto dele na eternidade é um reino de amor, um reino de paz. Dito isso, Jesus agora ele passa para na verdade ele já começou a endurecer o discurso com essa abordagem sobre o cumprimento da lei. E agora ele vai endurecer um pouco mais, porque ele vai falar do homicídio, ele vai falar do adultério, do divórcio, ele vai falar dos juramentos, da vingança, de assuntos delicados para aquela época e de assuntos importantes para a nossa época, para o contexto no qual nós vivemos. E aí, dentro desse contexto, Jesus ele vem estabelecer basicamente 2 novos pilares. Quais são esses 2 novos pilares? O pilar da nova autoridade
e o pilar de uma nova pauta moral, de uma nova moralidade. Jesus ele vem baseado principalmente numa correta exegese bíblica, mostrar que ele é a autoridade e ele é o maior grau de moralidade. Aquilo que os escribas estavam fazendo, que era uma interpretação errada da lei que nós vimos, na semana passada, o que eles faziam era descrever, e quanto mais se descreviam, eu citei o exemplo do nosso contexto jurídico, de Brasil, onde nós temos artigos e interpretações que mudam de uma hora para outra, baseado na interpretação ali do jurista que está lendo aquela lei. Muito mais era naquela época, onde principalmente, talvez assim como hoje, se interpretava em favor próprio, procurava ali vírgulas e nuances que davam possibilidade e abriam pressupostos para interpretar da forma que fosse mais agradável aos ouvidos. E era isso que os escribas e fariseus faziam. Mas Jesus não. Jesus ele vem para estabelecer um novo pilar, com uma interpretação e uma exegese pontual e correta. A prova disso é que Mateus, ao longo de todo o livro, ele vai mostrar, e ele retoma aos profetas, citando aquilo que fora dito lá no Antigo Testamento, assim como disse o profeta, e ele cita aquilo que o profeta havia dito e que Jesus estava cumprindo. No início, Mateus fala muito sobre isso, lá no nascimento de Jesus, e depois mais para o final do seu livro, mostrando que esse Jesus era o rei esperado que viria para cumprir aquilo que já fora dito no Antigo Testamento. Então Jesus ele vem para fazer uma exegese viva, Hoje quando nós vamos pregar a palavra, nós fazemos nós temos uma disciplina, que se chama exegese, que é como interpretar de forma correta a Bíblia, E aí existem várias regras, vários pressupostos, que não dão lugar ao chamado liberalismo teológico, Porque hoje é muito fácil a pessoa pegar a Bíblia e falar assim, não, isso aqui na minha visão, eu interpreto dessa forma. Tem muita gente que faz isso, Por exemplo, os apologistas do casamento homossexual pegam o texto de Davi com Jonatas, que fala que Davi amou Jonatas com toda a sua alma, e interpretam aquilo ali como uma base para o relacionamento homoafetivo. O que eles fazem? Eles fazem uma interpretação de acordo com o seu interesse. Eles não fazem uma exegese bíblica, eles não fazem uma hermenêutica. Porque quando um verdadeiro teólogo estuda a disciplina da exegese, ele vai ver que existem conceitos, existem termos que precisam ser respeitados, traduzidos no original, para que você possa fazer ali uma interpretação real daquilo que o texto está querendo dizer. É assim que nós... E principalmente daquilo que possivelmente estava na cabeça do autor quando ele escreveu aquilo, Então é mais ou menos isso que nós fazemos. Então existem regras para uma exegese bíblica, Existem regras para uma hermenêutica bem feita. O que os liberais fazem hoje, os chamados liberalistas teológicos, e eu não vou nem nos liberalistas teológicos, porque eu falo que os liberalistas teológicos são os teólogos que ficaram preguiçosos. Eram bons teólogos que de uma hora para outra deixam de interpretar a Bíblia com o rigor que precisa e começam a interpretar pela sua cabeça. Na verdade, esses são poucos hoje. A maioria hoje é porque não tem nem estudo, Vai para a rede social, fica famoso e ali ele acha que ele pode interpretar de acordo com... e fazer exatamente isso, Não, o que eu interpreto... Não é assim que se interpreta a Bíblia, É o que o autor estava dizendo quando ele disse isso, quando ele escreveu essa palavra no original, Enfim, o que eu quero dizer é que Jesus ele vem para ser a exegese em pessoa. Jesus ele vem para interpretar a vida, interpretar a palavra, o Antigo Testamento, com seus próprios atos, com sua forma de agir, com as suas atitudes, com as suas ações no meio do povo de Israel. E dessa forma ele estabelece essa nova autoridade e consequentemente essa nova moralidade. Quais são os princípios que nós podemos observar aqui antes de pontuar cada versículo que Jesus estabelece para demonstrar essa nova autoridade?
A primeira delas, né, é que Jesus ele se demonstra aqui chamando a responsabilidade. Os escritos, né, do Antigo Testamento, o Pentateuco e os rolos, né, que eram guardados dentro das sinagogas, eles eram extremamente respeitados. Um escriba, para poder pegar um rolo, né, abrir e fazer uma interpretação, ele precisava estar acompanhado. Haviam regras, né? No próprio sábado, que era o dia do Senhor, que o livro seria lido para toda a congregação, eles tiravam o rolo de uma miniatura de arca. Havia todo um cerimonial para que esse rolo passasse no meio da sinagoga. As pessoas reverenciavam, e aí aquela pessoa colocava ali o rolo e tinha como se fosse uma liturgia a ser seguida, um texto a ser lido, né? Tanto que quando Jesus, né, vai fazer o cerimonial, né, cai exatamente, né, o texto de Isaías, e Jesus lê o texto de Isaías ali e interpreta, faz uma exegese viva, porque Jesus ali ele fala: hoje se cumpriu este texto que acabamos de ler. Mas o que eu quero demonstrar é que havia um respeito extremamente exagerado e pragmático, né, com o ato de se tratar ali o texto sagrado, mas que era muitas das vezes apenas moralista, porque se respeitavam o cerimonial, né, o pegar o texto, mas a interpretação era da forma que o escriba queria agradar ao fariseu, né, da forma com a qual ele poderia tirar o maior proveito possível. Então, ao mesmo tempo que se tinha esse pseudo respeito, né, havia uma falsa interpretação. É difícil nós termos essa noção do respeito que as pessoas, né, e a igreja tinha naquela época pelo texto sagrado ali. Talvez, se nós formos comparar assim com a cultura britânica, né, que está em alta agora, né, todo mundo tem visto ali aqueles cerimoniais, aquela coisa, né, que vem de séculos, né, só que em grau muito mais elevado era o respeito que se tinha pela escritura naquela época. Um escriba e um fariseu, ele não tinha o direito de ler a Bíblia em qualquer lugar e de falar: isso aqui está dizendo isso. Não. Assim diz o profeta fulano de tal. Eles não colocavam a própria palavra em suas próprias bocas. Tamanho era o respeito que se tinha. Mas de repente, no meio da história, chega um filho do carpinteiro, né, que diz: eu vos digo, os profetas disseram isso, eu digo isso a respeito deste texto, eu interpreto desta forma. Aquilo ali foi assim, um tremor. É por isso que os fariseus e os escribas perseguiram Jesus a ponto de matá-lo, porque o que Jesus estava fazendo era algo extremamente, seria como uma afronta, sabe, como alguém, por exemplo, nesse período que nós estamos agora, entrasse lá no parlamento inglês e pegasse a coroa da rainha, por exemplo, e jogasse no chão, que é uma afronta muito grande, né? Seria desse nível para cima aquilo que Jesus estava fazendo. É por isso que Jesus incomodou toda a estrutura, não só a estrutura romana, como a estrutura judaica, né? A estrutura que estava estabelecida e implantada ali, porque Jesus ele vem e ele quebra todo esse paradigma, dizendo: olha, eu interpreto desta forma. E o mais interessante de tudo é que Jesus ele não reclama, né, uma autoridade para si, né? Ele não ordena que todos o reconheçam como autoridade. Mas o que Mateus vai nos mostrar, né, é que as pessoas o reconhecem como autoridade. Vocês lembram os textos que Mateus cita? E tendo Jesus terminado de ensiná-los, eles olhavam para o outro: de quem é este que ensina desta forma? Não é esse o filho do carpinteiro, né? Que ensino é esse? As pessoas ficavam extasiadas, impressionadas com a forma que Jesus ensinava, porque Jesus estava não só trazendo um novo ensino, mas o verdadeiro ensino na sua essência, demonstrando ali uma verdadeira autoridade. Segundo, Jesus ele vem estabelecer, né, um novo pilar
de pauta moral entre a sociedade. Esse novo ensino de Jesus, ele coloca o modo de pensar das pessoas num novo patamar. Na verdade, ele coloca no mesmo nível, né, o modo de pensar das pessoas com as ações das pessoas. Até então, apenas as atitudes das pessoas eram avaliadas. Mas Jesus ele vem e ele traz um novo conceito de que aquilo que você pensa, os seus desejos, eles serão avaliados assim como as suas atitudes visíveis são avaliadas. Jesus ele vem estabelecer então um padrão moral que nunca se esperava e nunca se imaginava na face da terra. Como que alguém vai estabelecer um padrão moral daquilo que eu penso? Se ninguém sabe o que eu penso, se ninguém consegue estar dentro da minha mente, né? O padrão moral dos fariseus, a moralidade dos fariseus era com as ações. Guardar o sábado, não poder fazer isso, não poder dar tantos passos no sábado, não poder carregar isso, né? Não poder se aproximar do leproso, não poder conversar com a prostituta. Eram todas atitudes morais, visíveis, que os fariseus faziam muito bem, né? Que de acordo com a interpretação bíblica deles, estava correto. Mas Jesus não. Jesus ele vem estabelecer um novo patamar, onde o homem seria julgado tão quanto as ações, como a sua forma de pensar, a sua forma de refletir. Jesus ele se interessa profundamente pelos desejos do coração do homem. Jesus ele tem um interesse muito grande por aquilo que se passa dentro do nosso coração. Platão dizia que a alma humana, ela é como um carro conduzido por 2 cavalos, onde um cavalo é a razão e o outro cavalo é a paixão. E cabe ao homem controlar esses 2 cavalos, né? O homem é responsável por controlar ali a sua paixão e a sua razão. Jesus, então, ele vem agora com esse novo conceito, dizer, olha, realmente, de fato, somente você pode controlar a razão e a paixão dentro do seu coração. E ninguém consegue saber o que se passa dentro da sua mente, a não ser o Deus que te criou. E é este Deus que eu represento. É deste Deus que eu sou linhagem. É com este Deus que eu sou um. E é por isso que, sendo um como Ele, eu conheço o que se passa no seu interior. E é por isso que eu proponho uma nova forma de se pensar, baseado não só nas atitudes e naquilo que você faz, mas naquilo que transborda dentro do seu coração, daquilo que se passa dentro da sua mente. E aí, baseado nesses 2 conceitos, nessa nova autoridade que Jesus vem demonstrar que ele era, e nessa nova pauta moral que ele vem estabelecer, Jesus então ele vai citar alguns pontos aqui dentro do que nós lemos. Por exemplo, né, diziam, não matarás, quem matar está sujeito ao julgamento. Jesus ele usa um texto lá de Êxodo, né, lá da lei antiga, mais precisamente Êxodo capítulo 20, versículo 13. E aí Jesus ele fala, olha, a lei diz não matarás, mas eu lhes digo uma nova lei, um novo mandamento, que qualquer um que se irá contra o seu irmão já está sujeito ao julgamento. A palavra que Jesus utiliza aqui para irar ou zangar é interessante, porque existem 2 termos no grego que podem ser usados para isso, né? A pessoa ficou irada, ficou zangada. Um deles é o zumos, que representa, tem aquela representação do fogo sobre a palha, que se acende, mas se apaga rápido, né? O fogo de palha. E também a outra palavra é o orgue, que é aquele fogo cultivado por longo tempo. Jesus ele usa exatamente o orgue, é exatamente essa palavra que Mateus utiliza aqui, que não é aquela ira, né, que você buzina ali, passou na esquina, você, né, esqueceu, passou a raiva do cara ter me cortado, né? Aquele fogo de palha. Não, é aquela ira cultivada no coração. Essa ira cultivada no coração, ela é tão pecaminosa
quanto o pecado da morte. Sabe por quê? Porque o pecado da morte, o pecado do assassinato, ele assassina quem está lá fora. O pecado da ira cultivada interiormente assassina quem está dentro. Mata você mesmo. E Jesus está falando, olha, vocês pegam não matarás, mas eu lhes digo que qualquer um que ira e cultiva a ira contra o seu irmão, esse já está sujeito ao julgamento. Cícero disse, na ira nada se pode fazer inteligentemente ou de maneira justa. A ira é uma das coisas que mais nos atrapalha e mais nos faz tomar decisões erradas. É a ira que faz você soltar aquela palavra que você não queria ter soltado, né? E principalmente a ira que vai sendo armazenada, que vai sendo guardada, e mais guardada. E de repente, um dia eu falo, vai chegar a hora, espera, né? Aquela frase maldita, né, de que vingança é um prato que se come frio. Quando se estoura, toda aquela ira cultivada durante todo aquele tempo, mata. Palavras matam. E nós precisamos cuidar das nossas palavras, precisamos cuidar e acabar com a ira de estimação que cultivamos em nosso coração. Segundo, Jesus ele vai dizer lá no versículo 22 ainda, né, também qualquer que disser a seu irmão raca ou racá, né, essa palavra, talvez em algumas versões, está traduzida como nécio, né, não sei se na sua está esse termo. Na verdade, esse termo de tradução para nécio, até a NVI ela não colocou mais, eu não sei como que está na NVT, o que aparece, é raca ou nécio. Mas voltaram atrás e retiraram o termo nécio e ficou raca novamente. Por quê? Porque na verdade essa palavra ela é uma palavra quase que impossível de se traduzir, não tem como traduzir esse termo, porque ele é um termo que está intimamente ligado à sua pronúncia, à forma de pronunciar, e geralmente é um termo pronunciado com extremo vigor, né, e grosseria na fala, certo? Então, assim, nós não temos uma palavra no português a qual a gente poderia dizer, olha, tem essa tradução literal aqui. Ela estaria muito relacionada com um desprezo com absoluta arrogância. Seria mais ou menos isso. É um ato de desprezar alguém. Estúpido. Mais ou menos nesse sentido. É uma estupidez tamanha a ponto de desprezar alguém com arrogância dentro do seu coração. O Hernandes Dias Lopes, no comentário dele, ele vai dizer que como se a pessoa dissesse para alguém assim, eu tenho desejo de cuspir na sua face. Seria mais ou menos isso. Então é um termo extremamente pejorativo que demonstra estupidez, arrogância e soberba quanto a outra pessoa, né? É um sentimento, digamos que desprezível. Jesus está falando exatamente desse tipo de sentimento, né? Arrogância. Qualquer um que se deparar junto ao seu irmão com um sentimento de arrogância, ele será também levado ao tribunal. E geralmente a arrogância ela fica escondida, né? A arrogância ela é muito sutil e só percebe a arrogância aquele que está sofrendo nas mãos do arrogante. Porque para os outros o arrogante é uma pessoa, né, às vezes sensata pelo jeito dele agir, dele falar, mas com a pessoa com a qual ele está sendo arrogante é um sentimento terrível. Não sei se você já passou, né, ou já teve contato e sofreu com alguém que demonstrava arrogância, né? Dói muito mais do que um tapa na cara, né? Sofrer com arrogância. E é exatamente isso que Jesus está mencionando. E por último, Jesus ele vai dizer, e qualquer um que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. A palavra usada aqui para louco é o morós, que significa vida imoral.
seria mais ou menos qualquer um que chamar ou considerar a vida do seu irmão como uma vida imoral. Qualquer um que olhar para o próximo e o considerar como um imoral, declará-lo imoral, julgá-lo como imoral. Qualquer um desses corre o risco de ir para o fogo do inferno. Este fogo do inferno que Mateus descreve aqui na fala de Jesus, Jesus estava citando algo muito, mas muito próximo daquele conceito. Porque hoje, quando a gente olha aqui fogo do inferno, a gente pensa no que é o inferno, né? Aí vem, né, alguns, será que os universalistas, né? Será que inferno existe mesmo? Eu acho que não. Jesus morreu por todos, né? E nesse sentido, o que Jesus estava demonstrando ali? Havia muito próximo daquela região onde eles estavam, né? A região ali de Jerusalém, ao redor, uma região que é o Vale de Rinom, que foi lá atrás, também no Antigo Testamento, usado por Acabe como um lugar de sacrifício de crianças vivas. Acendia-se fogo ali, queimavam as crianças vivas em sacrifício a Moloque. E esse lugar ficou tão deturpado que, com o passar dos anos, né, as pessoas começaram a colocar entulhos ali. E virou uma espécie de lixão, entre aspas, né? Servia para incinerar o lixo da cidade de Jerusalém. Então as pessoas levavam e jogavam lá fora dos muros da cidade. E eu não sei se você já foi, né, num lixão, é um lugar onde o fogo não se apaga praticamente, né? O fogo está ali a todo instante. Jesus, ele usa exatamente essa palavra, Geena, vai queimar no fogo do Geena, que para nós foi traduzido como fogo do inferno. Jesus está dizendo para aquelas pessoas, olha, quando você olha para o seu irmão e o julga como um imoral, você é quem está sendo julgado a ser queimado como se fosse lá no lixão do Geena. É você quem está sendo considerado, né, culpado para ser, a ponto de ser levado a ser colocado nesse lugar. Então, cuidado com a reputação do seu próximo. Não destrua a reputação do seu próximo o chamando de imoral, sem saber se realmente ele é. Até porque não cabe a você destruir a reputação de ninguém. É exatamente isso que Jesus estava dizendo. E eu acho tão interessante isso, porque é um discurso muito duro. As pessoas que estavam ali, né, até o sermão da montanha estava muito bom, né? Bem-aventurado, bem-aventurado. Aí de repente Jesus ele passa a falar que você é sal e luz. Aí já estava quase igual os eventos dos coach, né? Você é sal, você é luz, né? Você sabe que Jesus não estava dizendo isso, né? Vamos voltar aqui para o que nos interessa. Estava muito bom até as bem-aventuranças, até o sal e luz. Aí de repente Jesus ele gera uma tensão falando, eu vim cumprir a lei. E agora Jesus ele vem e começa a abordar pontos específicos, como esse ponto, que se nós olharmos, é um ponto exatamente igual ao que nós vivemos. Qual é o local onde você mais vê reputações sendo difamadas? Que não seja lá no lugar onde você tem o seu arroba. Todo dia alguém é cancelado, todo dia uma reputação é denegrida. Todo dia você encontra alguém remoendo ira através de uma militância, né? Você que falou isso, vamos cancelar todo mundo, e não sei o que, porque isso, não sei o que, nananana. E aí fica com uma manada, né? Perde seguidores, e os seguidores agora vai para outro lugar, né? Qual é o lugar onde você mais vê arrogância, se não no lugar onde nós estamos chamando de metaverso, e que muita gente quer até fazer até igreja nesses lugares. Nós estamos vivendo exatamente o conceito que Jesus estava pregando naquela época. Exatamente. Se naquela época tinha arrogância, procure um lugar onde tem arrogância. Mídias sociais. Se naquela época tinha difamação de imagem pessoal, procure um lugar que você vai achar onde tem difamação de imagem pessoal.
Todo dia, todo dia. Tem gente querendo difamar a imagem da rainha agora. Estão fazendo motim aí para difamar a imagem da rainha. Quem dirá a nossa? O que Jesus estava pregando lá naquela época, aos pés do monte, serve exatamente para que nós possamos moldar a nossa vida hoje. Para terminar, o professor Warner Hiergate disse certa vez que quem recusa perdoar o seu irmão está destruindo a mesma ponte sobre a qual ele um dia irá andar. Nós precisamos rever os nossos conceitos todos os dias, porque olhar para quem está do nosso lado e respeitar, olhar para quem é menos favorecido e amar, é um dever e uma obrigação nossa. E é uma ponte que nós precisamos construir todos os dias. Porque todas as vezes que nós deixamos de incentivar alguém, todas as vezes que nós deixamos de apoiar alguém, e todas as vezes que nós julgamos alguém, nós estamos agindo de forma extremamente errada. Porque Jesus ele vem demonstrar que só há um que pode julgar, aquele que vê coração e mente. Esse alguém é o Pai Todo-Poderoso. Jesus está dizendo exatamente esse conceito. A nossa função não é julgar, não é achar, e como nós somos propícios, a chamar de, nossa, que louco, que imoral, como nós estamos propensos a esse tipo de atitude. Todos os dias. O que Jesus está fazendo aqui é um convite para revermos o nosso interior, para revermos os nossos conceitos e os nossos valores e pautarmos todos estes nossos conceitos no maior de todos os valores, que é o valor do cristianismo segundo Jesus, o cristianismo bíblico segundo Jesus. Que nós possamos construir pontes ao invés de estabelecer muros, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós nos rendemos diante da Tua presença com sentimento de devoção, ó Deus, e ao mesmo tempo com a sensação de que somos os maiores dos pecadores. Ó Deus, e nos colocamos, Pai querido, diante do Senhor, entregando diante de Ti, ó Deus, os nossos pecados, ó Deus, os pecados de estimação que carregamos dentro do nosso coração, como a ira, ó Deus, como a ausência de amor ao próximo, Pai querido, como os julgamentos que sempre fazemos, ó Deus, nos rendemos diante de Ti para que essa palavra seja uma pedra dentro do nosso sapato todos os dias, porque nós precisamos lembrar disso todos os dias. Quem somos nós para estabelecer um julgamento? Quem somos nós para considerar alguém imoral? Quem somos nós? O que nós temos para agir com arrogância contra alguém? Afasta de nós, ó Deus, o pecado da ira maldita. Ó Deus, afasta de nós, Pai querido, o pecado da presunção, o pecado da maldade. Nós nos humilhamos, ó Deus, colocamos cinza sobre a nossa cabeça, rasgamos as nossas vestes, ó Deus, no sentido de pedir perdão ao Senhor, e que essa atitude, ó Deus, possa se repetir todos os dias, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, cada vez mais, ó Deus, assim como o padrão moral que o Senhor deseja. Nós reconhecemos, ó Deus, a sua autoridade sobre as nossas vidas, e diante dessa autoridade, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, Pai querido. Nos ajude a construir as pontes que nós havíamos quebrado, ó Deus. Nos ajude, Pai querido, a estabelecer novos relacionamentos que nós um dia tínhamos bloqueado, ó Deus. Para que um dia nós não venhamos olhar com
saudosismo para o passado e, assim como o poeta, dizer devia ter amado mais, ter olhado mais, devia ter aceitado as pessoas como elas são, devia ter visto o sol se pôr, que um dia, ó Deus, no futuro, nós não precisemos retomar a voz do poeta em nosso coração, mas que hoje nós possamos ser renovados à tua imagem e semelhança, para vivermos, ó Deus, uma vida conforme o Senhor planejou para nós. Te amamos com todo o nosso coração. Te amamos, Senhor. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.